Desembargador 1. É preciso racionalizar o nosso trabalho. Desembargador 2. Mas isso é escrever menos. Desembargador 3. No entanto, as decisões têm que ser bem fundamentadas. Desembargador 2. Escrevemos demais, mas não é preciso. 1. O que é preciso é cumprir os prazos. Se a decisão for tempestiva, cada qual escreve o que quiser. Desembargador 3. No entanto, a fundamentação é inútil se for desnecessária. Desembargador 2. Mas quem é que sabe se assim é? Cada qual tem direito de ser o mais completo possível, se decidir em tempo. E o que precisamos é de assessores. Desembargador 1. No entanto, Presidente da Relação. No entanto, façam o favor de se deixarem dessas conversas, despachem os processos, que é preciso enviar as estatísticas para o Conselho Superior da Magistratura. No último sábado, precisamente, na conclusão de uma semana, dentre tantas outras coisas, cuja importância e significado só o futuro esclarecerá, Miguel Esteves Cardoso escrevia no Jornal Público um artigo em homenagem a Leonard Cohen, acabado de falecer. Contam um encontro entre ambos, no qual, a certa altura, Cohen lhe fez notar que ele tinha a mania de desdizer o que tinha acabado de dizer. E Esteves Cardoso esclarece-o que era um tico português. Primeiro afirma-se um disparate ou uma verdade. Depois continua-se. No entanto, Cohen logo lhe gritou: "And yet, the two greatest words in any language." E desatou a dar exemplos. Omito os exemplos do Cohen porque não são muito apropriados a esta sessão e creio que os nossos nos bastam. Queria começar por cumprimentar o moderador deste painel, o Sr. Desembargador José Maria Sousa Pinto, que, quanto às minhas qualificações, foi excessivamente prolixo, e a organização deste encontro. O Conselho Superior da Magistratura, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Conselheiro António Henriques Gaspar, e na pessoa do Sr. Conselheiro Mário Belo Morgado, seu Vice-Presidente. Agradeço a lembrança do meu nome, ainda que seja uma opção com alguma temeridade. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar o Sr. Conselheiro Casanova e o Sr. Conselheiro João Miguel, enquanto Diretor do SES. Cumprimento os meus colegas de painel, o Sr. Conselheiro Abrantes Geraldes e o Desembargador Artur Oliveira, e ainda que tenha havido uma alteração de programa, porque eu falaria em último lugar, e lá consideraram que não tinha nada a acrescentar, aviso que também não tenho nada a antecipar, e certamente eles irão esclarecer muito melhor que eu, pela experiência e pelo estudo que têm desta matéria, o que se possa dizer sobre este tema. Gostava, desde o início, de deixar clara uma advertência, um sublinhado. Ainda que seja membro do Conselho e que tenha sido convocado, não propriamente nessa qualidade, mas não a esquecendo, peço que não me ouçam como seu representante e que aquilo que eu diga não seja sequer oficiosamente, muito menos oficialmente, a voz do Conselho. Uma vez que nesta temática, na qual sempre seria cuidadoso avisar de que devem olhar ao que eu digo e não àquilo que já fiz, mas acrescentaria esse cuidado se as minhas palavras pudessem ser tomadas por um órgão ao qual cabe a gestão e a disciplina dos juízes. Tal como os desembargadores com que ilustrei o início das minhas palavras, também eu penso que a realidade prática em que se traduz a decisão na segunda instância, e nesse ponto talvez também na primeira instância, ou mesmo no Supremo, e que subjaz à ponderação da sua racionalização, é uma realidade assim. As coisas são como são, a vida é como é, e que tanto pode ser como está, como de um modo parecido. E onde qualquer proposta, ou apenas reflexão, por mais pequena que sejam, esbarra em alternativas de valor semelhante, permitindo que o individualismo de cada opção seja sucedâneamente equivalente e capaz de alcançar resultados cuja exígua diferença, quando atomisticamente ponderados, afasta qualquer vontade de mudança. A constatação precedente justifica, pelo menos nos espíritos mais melancólicos, que se cruzem os braços e que a prática se vá cristalizando em mecanismos de repetição, levados a cabo sem qualquer reflexão crítica, num caminho
mimético que não revela o proveito da certeza jurídica da jurisprudência, mas muito mais o cansaço com que os desembargadores se confrontam e, consciente ou conformadamente, a aceitam. Bem sei que os que me ouvem, e nesses também eu me encontraria, se pudesse trocar de lugar, estarão já a pensar que os tribunais da relação estão cheios de trabalho, que não há tempo para refletir sobre as questões mais importantes, que a cada distribuição surgem mais processos em que é preciso reapreciar a prova e ouvir 5, 10, 20 testemunhas, que o legislador não para, que os advogados escrevem cada vez mais. E também que as instalações não são as aprazíveis, a informática nem sempre ajuda, as sessões são um carrego de processos e autos muito mais do que uma reunião propícia à reflexão. E, neste contexto, certamente que já antecipam que está votado ao fracasso o meu propósito, se ousar falar em simplificação, em estruturação dos acórdãos, em austeridade da fundamentação, ou pior ainda, num eventual livro de estilo, ou, Deus me livre, se ousar falar no acordo ortográfico. Porque assim é, ou pelo menos reconheço como real essa dificuldade, há que tentar denominadores comuns, realçar as perspectivas concordantes que visem um propósito consensualmente adquirido e, sem que daí resulte algum temor pela discussão alargada, deixar colaterais pormenores cuja mais-valia se revela, ao menos por enquanto, claramente diminuta. Por tal razão não vou falar de notas de rodapé, serão de suprimir na sentença, no entanto, podem ter utilidade, da fonte ou do tamanho da letra, ficam na liberdade de cada um, no entanto, parece estranha a multiplicidade formal dos documentos quando provindo de um mesmo tribunal, ou do aludido acordo ortográfico. Está em vigor, no entanto, parece que não está tanto assim. E tendo em conta a diminuta relevância em sede de decisões dos tribunais da relação dos momentos pré-decisórios de cariz mais burocrático, se podemos usar esta expressão, também não falarei da necessidade de os autos chegarem corretamente instruídos, maiormente os recursos em separado, sempre precários e quando há outra e maior informação que legalmente deviam conter. Sem embargo, não poderei deixar de apontar, ainda que de um modo muito linear, 3 aspectos orgânicos ligados à racionalização que precedem a decisão do recurso. A primeira é a distribuição dos desembargadores pelas secções de cada Tribunal da Relação e que deve ter em conta, em primeira linha, tanto mais porque continua a concorrer-se para uma relação e não para uma secção, pelo menos neste momento, deve ter em conta, em primeira linha, as efetivas necessidades do Tribunal enquanto serviço público e a melhor adequação à prestação desse mesmo serviço público. Sendo certo que o grau de especialização como primeiro critério da lei, ele mesmo já informa a ponderação da conveniência de serviço. O segundo ponto é que cada vez me parece mais urgente que os tribunais da relação sejam dotados de assessores, tal como a lei, aliás, o permite. Penso que as atuais dificuldades em cada relação, mas em todas elas, do preenchimento dos quadros dos desembargadores, do quadro dos desembargadores, e a realidade indesmentível de um número de desembargadores que efetiva integralmente estão ao serviço, significativamente inferior a esse quadro, não podendo esquecer-se ainda a proibição da nomeação de juízes auxiliares, que hoje decorre da lei, e, por outro lado, a existência, maiormente nas secções criminais, de um número considerável dos chamados megaprocessos, impõe a ponderação urgente daquela dotação de assessores, mesmo que se reconheça que também a primeira instância está longe de viver um momento de excesso de juízes, mas a racionalização é a ponderação equilibrada e constante dos meios disponíveis. O terceiro ponto refere-se à importância que deve ser dada aos desembargadores adjuntos num tribunal que, por norma, decide colegialmente, ou melhor, que em último caso ou em última via, sempre decida de modo coletivo. Sintomaticamente, uma das críticas que se faz às decisões dos tribunais coletivos, com incidência especial nos tribunais superiores, refere, e cito António Pedro Barbas Homem, um compromisso informal dos juízes no sentido de não porem em causa a minuta de deliberação proposta pelo juiz relator. Independentemente da verdade e intensidade desta crítica, devemos honestamente constatar que a ideia desvalorizadora do trabalho do adjunto parece ser, infelizmente, um dado adquirido,
que perpassa, ora de modo subliminar, ora mais explicitamente, no nosso cotidiano. Vejam-se os chamados valores de referência processual, VRPs. Nunca consideraram esta importante atividade, e tanto assim é que usam a mesma referência para os desembargadores que participam nos coletivos criminais e para todos os restantes, das secções cíveis e sociais, quando estes, sendo cada um adjunto de 2 relatores, têm obrigatória e matematicamente, nessa qualidade, o dobro do serviço. Olhando a epígrafe deste encontro, racionalização processual, faço aqui um parêntese para ler uma nota. De racionalização processual já falava o 3º encontro do Conselho Superior da Magistratura. É interessante observar que um dos temas foi os instrumentos de racionalização do trabalho dos juízes. Esse encontro teve conclusões, muitas delas vieram a ser consagradas na lei e, portanto, desde logo a reorganização do sistema judiciário teve um acolhimento efetivo, independentemente dos seus méritos e deméritos, e, portanto, é interessante observar que algumas conclusões eram tão pertinentes que, de facto, se caminhou rapidamente para a sua implementação. Lerei só aquelas que, de algum modo, não estando implementadas, se referem mais ao trabalho do juiz e à sua racionalização, e ainda hoje seriam pertinentes, ou serão pertinentes, que se revelam e digam. Diz assim, quanto é apenas a sintetização de alguns pontos das conclusões do 3º encontro do Conselho. Quanto à regulação dos meios processuais, são instrumentos fundamentais da racionalização, entre outros, a adaptação das regras de processo à importância relativa das causas, por mecanismos de gestão processual sob direção do juiz, o alargamento de formas processuais expeditas a questões substantivamente simples, a eliminação de procedimentos burocráticos desnecessários, que são fonte de redução de produtividade, o estabelecimento da eficiência como paradigma do processo, alcance do resultado com a menor afetação de carga de trabalho e meios possível, sem lesão dos direitos substantivos. Acrescentava ainda, são ainda instrumentos de racionalização, a organização interna das diferentes unidades jurisdicionais e a sua coordenação, a interiorização pelo Conselho Superior da Magistratura e pelos inspectores judiciais da necessidade de boa gestão dos recursos humanos e a alteração dos critérios de avaliação dos juízes, desvalorizando o controle sobre a fase de condensação dos processos cíveis, confiando no autocontrole dos magistrados e dos mandatários judiciais e valorizando os aspectos de organização do trabalho, de relações humanas ao nível das audiências, de produtividade e de celeridade das decisões. Portanto, muito do que já se dizia continua a ser pertinente, muito do que se disse contribuiu para modificações e percepções já também diversas do que então acontecia. Repetindo-me, olhando a epígrafe deste encontro, será oportuno clarificar que racionalidade e racionalização não são exatamente a mesma coisa. Embora nos pareçam conceitos próximos e entendamos que o segundo, racionalização, não poderá prescindir do primeiro. A conformidade à razão, a plausibilidade, a qualidade do que é racional, há de estar presente na organização lógica, funcional, prática, simplificadora e eficaz. A ideia de racionalização pretende-se dotar da maior eficiência o processo, aqui também em sentido estrito, tirando o máximo proveito dos meios disponíveis e eliminando atos que se mostrem inúteis ou dispensáveis na obtenção do fim visado. Pela simplificação, visa-se uma gestão maximizada dos meios processuais. Na matemática, a racionalização de uma fração ou de um denominador consiste na sua multiplicação por um número que não altera o seu valor, mas apenas a sua apresentação. Visa-se obter uma fração equivalente, mas com um denominador racional, que substitui um denominador irracional. Por comparação, naturalmente imperfeita, também na aplicação jurisdicional, no recurso, ou mais especificamente na decisão judicial, sentença ou acórdão, e na fundamentação destes, a racionalização acaba por consistir essencialmente
na substituição dos denominadores irracionais, do conjunto de atritos que tendem a entorpecer a fluidez do processo e a clareza da decisão, ou, dito de um modo mais próximo da termodinâmica, a evitar o mínimo de entropia e, ao invés, aumentar a sinergia. O artigo 152, número 2 do Código de Processo Civil define a sentença como ato pelo qual o juiz decide a causa principal ou algum incidente que apresenta a estrutura de uma causa e, dessa definição, o acórdão apenas diverge quanto à origem do ato. Trata-se, como esclarece o número 3 do mesmo artigo, de uma decisão de um tribunal colegial. Por sua vez, o recursível é um meio de impugnação processual ao dispor das partes, visando a revisão da decisão por um tribunal superior. A decisão da causa, através da sentença, ou a decisão de recurso na relação, através do acórdão, obedecem aos mesmos requisitos ou semelhante formalismo, como decorre dos artigos 607 a 612 e para os acórdãos do artigo 663. O objetivo, o propósito e o fim de qualquer decisão judicial é o de resolver, num sentido tendencialmente definitivo, um determinado conflito, declarando o direito e, normalmente, culminando um procedimento, plasmado numa ação judicial, que tanto designa o direito como o processo do seu reconhecimento e a sua realização, eventualmente coerciva. Efetivamente, a qualquer direito corresponde uma ação, como bem sabemos, destinada a reconhecê-lo por um tribunal ou a realizá-lo pela força. Nesse sentido, e como sustenta Barbas Homem, o mais importante dos direitos fundamentais, ou o direito fundamental por excelência, é o do acesso aos tribunais, pelo qual se reconhece a cada pessoa o direito a que a sua causa seja resolvida de um modo justo por um tribunal independente de todos os poderes e imparcial perante as pessoas envolvidas no julgamento. Como se adiantou, a ideia de racionalização, que agora especificamos para a decisão do recurso, é uma ideia de eficácia, um melhor e maior aproveitamento dos meios disponíveis e, por inerência, porque nenhum meio é ilimitado, uma ideia de eliminação de atritos ou inutilidades e, por consequência, um processo de simplificação. Usamos a expressão eficácia, mas não esquecemos a advertência do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quando escreveu que esta eficácia ou eficiência, enquanto valor isolado, não pode ocupar um lugar central, pois a vontade e a finalidade de colocar, e cito, a pressão no ritmo, na celeridade, em lugar do prazo razoável, pode ter como efeito o esbatimento ou descaracterização da singularidade do tratamento processual e do debate judiciário e a procura da eficiência na celeridade e na produção pode afetar a qualidade da justiça que é devida aos cidadãos. Por ser assim, a ideia de eficácia é aqui assumida e transformada num resultado e pressupõe todas as outras razões que a precedem e que o conquistam. Porque estas são valores em si mesmos e porque a simplificação, a fundamentação clara e precisa ou a decisão em prazo razoável contribuem para aquela, assumindo-se a eficácia como resultado de valores substantivos, com efetiva substância, mesmo que refletidos em aspectos processuais. E nunca o almejar daquele resultado pode condicionar um procedimento que ponha em causa os princípios, mormente os da independência e do contraditório, mas igualmente o dever de prossecução do interesse e do serviço público a que todos estamos obrigados. Assim, o melhor aproveitamento dos meios com vista à racionalização da decisão visa sempre a justa decisão em tempo razoável. Mas o fator tempo, colocado quase sempre no resultado, decisão em tempo razoável, tem de ser visto antes deste no processo que tal alcança. Este tempo da justiça é um processo necessariamente amadurecido e ponderado, mas nunca pode ser refúgio sistemático para justificar o atraso no resultado que, garantindo a decisão, deixa de a garantir enquanto justa. E sendo manifesto, mas aparecendo pouco referido, o tempo também terá de ser o tempo da pessoa decisora, o do desembargador relator e o dos seus adjuntos. Sejamos óbvios, o desembargador, por cada dia que passa, só tem 24 horas ao seu dispor. E se cada um tem a liberdade de gerir o tempo a seu modo, sendo pouco crível e muito menos desejável que passe todas aquelas horas a debruçar-se sobre processos,
O que queremos dizer com isto é que o tempo, a disponibilidade física e mental, se assim quisermos dizer, é um bem escasso e não acumulável nem transacionável. Por isso, o que também é óbvio, cada vez que simplificamos, sempre que somos concisos sem deixar de ser precisos, sempre que somos suficientes sem deixar de ser completos, sempre que somos claros e não prolixos, ganhamos disponibilidade para, além de outras coisas que não vêm ao caso, cuidar de todas as situações em que a simplicidade, em razão do próprio processo, não pode ser aplicada e em que se requer um estudo e uma ponderação mais complexa. De facto, no labor das relações, há decisões simples e há decisões complexas. E, com todo o respeito, todos os desembargadores as distinguem quase intuitivamente. Tal como todos sabemos que a aplicação da justiça à decisão implica uma definição do direito fundamentada com clareza e coerência e em prazo razoável, também sabemos o que é simples e o que é complexo. E, salvo melhor opinião, é este o primeiro ponto de racionalização e a primeira opção e o primeiro critério. É habitual apontar-se o grau de dúvida como fator determinante da diferenciação entre os casos difíceis e os casos mais fáceis e a inerente possibilidade, ou talvez o dever, de simplificação. Esse grau de dúvida, quando falamos em decisão de recurso, é antecedido da correta percepção do objeto do recurso, que traduz um momento essencial da delimitação da própria atividade do Tribunal de Recurso, da sua necessidade e mesmo da sua legitimidade decisória. Como se sabe, pois decorre diretamente da lei, artigo 635, números 2 a 5, o recorrente pode restringir o objeto de recurso logo no seu requerimento de interposição, quando o dispositivo da sentença contiver decisões distintas, se nada especificar, o recurso abrange toda a decisão, o que é todo o dispositivo, mas apenas este, e na parte desfavorável. Depois, nas conclusões das alegações, o recorrente pode ainda restringir o âmbito do recurso, quer o faça de modo expresso, quer tacitamente, e, por fim, os efeitos do caso julgado, naturalmente, na parte de que se não recorre, não podem ser prejudicados pela decisão de recurso. Estes parâmetros, ou seja, o dispositivo da decisão recorrida, balizado pela restrição inicial do requerimento de interposição do recurso e pela restrição expressa ou tácita resultante das conclusões da alegação, definem o objeto da apreciação e, por isso, o objeto da decisão. Assim, num recurso, o grau de dúvida que define o caso difícil ou fácil não deriva da ação que ocorreu na primeira instância ou que desta, da sua complexidade ou simplicidade, transparece, mas do recurso propriamente dito. Definida a atividade decisória da relação, logo percepcionado o real objeto do recurso, há que seguir um caminho de simplificação, assim que o mesmo se justificar. E a lei, ainda que pressupondo tal entendimento do relator, determina uma decisão sumária quando a questão a decidir for simples. Trata-se de uma incumbência do relator nos termos dos artigos 652, número 1, a linha C, e que se prevê no artigo 656 do mesmo diploma, Código de Processo Civil. A decisão liminar do objeto do recurso, repetimos, o objeto do recurso, e daí a importância da sua correta definição, é claramente um mecanismo de simplificação processual que o Código de Processo Civil pretende que se aplique às situações simples, que serão certamente aquelas que referiríamos como tendo um diminuto grau de dúvida. E a lei exemplifica, designadamente, seja porque a questão foi anteriormente apreciada de modo uniforme e reiterado, seja porque o recurso é manifestamente infundado. Acrescentaríamos também os casos em que o recurso é manifestamente fundado e irremediavelmente procedente, e temos em mente, em especial, os casos que antigamente corresponderiam aos agravos que, com toda a certeza, o Tribunal recorrido não deixaria de reparar. Como se sabe, uma decisão sumária do relator pode implicar da parte de quem se considere por ela prejudicado a reclamação para a conferência e a consequente decisão coletiva. Daí que aquela decisão deva ter em conta essa eventual previsibilidade, mas, além disso, deve ser o resultado de uma consulta prévia aos desembargadores adjuntos, sumária que seja, sobre o entendimento destes acerca do objeto de recurso, evitando-se posteriores surpresas e a situação de a maioria vir a alterar o singularmente decidido. Daí a importância, repetimos aqui, dos desembargadores adjuntos e, é manifesto, a necessidade, tendo em conta as funções de serviço que lhe cabem, de um bom relacionamento entre todo o coletivo, mesmo que não pessoal,
pois este não pode ser imposto, um bom relacionamento profissional. A propósito, há que atender ao disposto no artigo 663, número 1, nos casos de vencimento, aliás, já ontem referidos. Se a lei nos diz que o vencido faz uma sucinta menção das razões da sua discordância, não há qualquer possibilidade de interpretar sucinta como a expressão com o sentido de permitir a junção da decisão que se proferiria em caso de vencimento. Note-se que o princípio da simplificação, que, como se viu, está subjacente às decisões sumárias do relator, também está previsto para os acórdãos, embora tenhamos a ideia de ser pouco utilizado. Nos termos 663, número 5, quando a relação, leia-se o coletivo, entender que a questão a decidir é simples, o acórdão pode limitar-se à parte decisória precedida da fundamentação sumária do julgado, ou mesmo se a questão já tiver sido jurisdicionalmente apreciada, remeter para precedente acórdão que juntará. Neste caso, note-se, a título de utilidade prática, nem sequer há que ponderar, como é óbvio, a eventual reclamação para a conferência, pois a decisão é coletiva. A lei, o Código de Processo Civil, como se vê, abre várias hipóteses de simplificação da decisão de recurso. Como entendemos que cada desembargador individualmente considerado, ou então o coletivo, uma vez percepcionado o objeto do recurso, com facilidade detectam se a questão a decidir é simples, há apenas que, se assim entender, seguir-se a intenção do legislador. Também o número 6 do artigo 663 contém uma disposição simplificadora. Se não tiver havido impugnação da decisão sobre matéria de facto, nem haja qualquer alteração da mesma, o acórdão limita-se. Note-se que a lei não diz o acórdão pode limitar-se, diz o acórdão limita-se a remeter para os termos da decisão da primeira instância que decidiu a matéria de facto. A nossa ideia de sentença ou acórdão como documento autónomo e integral, valendo como explicação e decisão completa da causa ou do recurso, tende a afastar-nos desta possibilidade. Creio, no entanto, que sem razão, precisamente porque o que a relação decide é o recurso e o que aprecia é o objeto deste. Pergunto-me, aliás, em sentido próprio, ou seja, também para mim mesmo, se não cumpriríamos agradavelmente este preceito ou mesmo outros que apontam o caminho da simplificação, caso os meios informáticos não estivessem ao nosso dispor. A este propósito, aliás, convém não deixar sem referência a algum abuso o risco da expressão. É minha, é meu, que em resultado das facilidades informáticas se traduz na cópia de textos, de longos textos, que enchem as sentenças e os acórdãos e que se revelam quase sempre um expediente para responder insuficientemente ou até nem sequer responder ao que verdadeiramente interessa, ou seja, e como já se disse, ao objeto do recurso. A propósito da decisão de facto, e mais propriamente da cada vez mais frequente reapreciação da prova, sem querer entrar no problema da efetiva colegialidade, parece-me importante apenas vincar que nunca a reapreciação se justifica e se compreenderá quando qualquer que seja ou qualquer que fosse o hipotético resultado, a decisão jurídica é necessariamente de manter. As referências que fizemos a vários momentos do processo civil aplicáveis ao conhecimento dos recursos vão no sentido da simplificação, naturalmente sempre que um juízo prévio, singular ou coletivo, a admita. E resulta de todos os casos, salvo melhor opinião, que não há qualquer prejuízo para a decisão do recurso, ou melhor, não há qualquer diminuição dos direitos das partes e do seu efetivo acesso ao direito. Etimologicamente, nas línguas latinas, direito provém de direto e não de reto. Significa o caminho mais curto. Talvez não por acaso. Esse caminho mais curto, porém, só pode ser o da simplificação se continuar a ser o da clareza. Nas considerações que fizemos, fugimos a algumas questões de pormenor, quer porque se revelam duvidosas, quer porque, paradoxalmente, se mostram óbvias. Os relatórios das decisões, quando fazem sentido, só o fazem se forem sintéticos. A informática não deverá ser o meio natural de aumentar o volume dos processos e, por essa via, o volume do tribunal, coisas que todos nós sabemos. No entanto, o que quisemos salientar é que a simplificação, sucessivamente afirmada pelo legislador, é uma imposição legal. Ir contra essa vontade, mesmo que daí não adviesse qualquer consequência, parece que será ir contra o espírito da lei.
Naturalmente, quando falamos em racionalização e em simplificação, estamos a centrar-nos na fundamentação, na motivação da decisão, pois é este o ponto relevante enquanto afirmação da transparência e imparcialidade, mas também da legitimação judicial. A motivação, fundamentação, terá de ser completa e suficientemente explicativa, permitindo que os destinatários, os próprios e os cidadãos em geral, detetem sem margem a dúvidas o porquê de se ter declarado o direito desta forma e não de qualquer outra. Mas deve ser concisa, tendo que ser coerente, sem necessidade de ser académica. E deve ser consonante, isso sempre, com o objeto de apreciação. E assim a justiça é eficaz, não numa asserção de pendor economicista, mas num propósito de convencimento, este sim eficaz, como condição primeira da paz social. Comecei estas palavras com o and yet, as duas maiores ou mais importantes palavras de qualquer língua. Ora, Einstein dizia, como ontem lembrou o Sr. Conselheiro Tomé Gomes, que tudo deve ser explicado de uma forma simples, ou o mais simples possível, mas não mais do que isso. Mas Einstein também disse, and yet, que a falta de tempo é a desculpa daqueles que perderam tempo por falta de planeamento. Wittgenstein dizia que tudo o que se deixa-se exprimir claramente, mas, and yet, também disse que sem atrito não podemos caminhar. Não obstante os não entantos que foram sendo ditos, parece-me que muitas das afirmações ou das afirmadas contradições são apenas aparentes. Revelam que não há fórmulas radicais, mas contributos, assim saibamos em cada momento qual é a finalidade última. E estou certo que numa intuição categórica, à maneira kantiana, todos bem sabemos porque e para quem decidimos. A simplificação não é adversa do planeamento, pois este é o melhor caminho que conduz àquela. A clareza é um meio necessário à aplicação da justiça. E o atrito, queremos apenas aquele que nos permita caminhar. Muito obrigado.